Então, como eu disse anteriormente, tudo que nós vamos ensinar para você aqui é baseado na nossa experiência, baseado naquilo que nós já aplicamos e nós sabemos que funciona. Funcionou comigo e pode também funcionar com você se você seguir esse passo a passo. Eu contei um pouquinho da minha história rapidamente em um vídeo anterior, se você ainda não assistiu, você pode assistir lá, mas lá eu não passei como exatamente eu eliminei as minhas dívidas. E aí esse passo a passo ele é composto por 6 passos, que você precisa decidir eliminar as suas dívidas, você precisa fazer um levantamento de todas as suas dívidas, estabelecer prioridades entre elas, caso você tenha mais de uma dívida, um plano de ação para você começar a agir, não fazer mais dívidas e renegociar as suas dívidas. Cumprindo com esses 6 passos, você vai conseguir se livrar das suas dívidas. Olá, meu nome é Alexandre Olá, eu sou o Davidson. e hoje nós vamos falar sobre dívidas. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a definição de dívidas. O que são as dívidas? Bem, é importante a gente esclarecer que dívida é tudo aquilo, todo aquele compromisso que está em atraso. Por exemplo, se você tiver um financiamento de carro ou financiamento de casa, e esse financiamento, que é um compromisso, está em atraso, então você tem uma dívida. Isso também se estende para o cartão de crédito, que não necessariamente é uma dívida em si. Porém, quando a fatura está em atraso, aí se torna uma dívida. E resumindo então, em poucas palavras, dívida é todo aquele compromisso, aquelas contas que estão em atraso. Muito bom. E nós decidimos gravar esse conteúdo hoje falando a respeito das dívidas, porque saiu recentemente uma matéria, né, eu vou até ler aqui para não errar o nome do órgão, a CNC, que é a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo no Brasil, ela levantou quantas pessoas no Brasil se encontram endividadas nesse momento. E aí, até como resultado desse período complicado que nós estamos vivendo, o resultado dessa pesquisa foi que realmente houve uma elevação muito grande no número de endividados no Brasil. Então, anteriormente, nós tínhamos 50% da população brasileira endividada e hoje esse número ele já chegou em 66%. Então, quando nós tomamos conhecimento desses números, nós sentimos a necessidade de falar a respeito disso, já que aqui a nossa intenção é ajudar você com a educação financeira, para você se organizar e iniciar os seus investimentos, começar a criar, digamos assim, a sua independência financeira. Nós, então, achamos necessário e muito propício nesse momento falar para vocês um pouco a respeito de como quitar as dívidas. E nesse vídeo hoje nós vamos passar para você um plano de quitação de dívidas baseado na nossa experiência, naquilo que nós já aplicamos e que nós vimos que funciona. Então você vai receber aqui hoje um passo a passo de como você vai conseguir se organizar para conseguir quitar e zerar todas as suas dívidas. Então, como eu disse anteriormente, tudo que nós vamos ensinar para você aqui é baseado na nossa experiência, baseado naquilo que nós já aplicamos e nós sabemos que funciona. Funcionou comigo e pode também funcionar com você se você seguir esse passo a passo. Eu contei um pouquinho da minha história rapidamente em um vídeo anterior, se você ainda não assistiu, você pode assistir lá, mas lá eu não passei como exatamente eu eliminei as minhas dívidas. E aí esse passo a passo ele é composto por 6 passos, que você precisa decidir eliminar as suas dívidas, você precisa fazer um levantamento de todas as suas dívidas, estabelecer prioridades entre elas, caso você tenha mais de uma dívida, um plano de ação para você começar a agir, não fazer mais dívidas e renegociar as suas dívidas. Cumprindo com esses 6 passos, você vai conseguir se livrar das suas dívidas. Então, Deison, vamos começar pelo primeiro passo, decidir eliminar as dívidas. O que você pode falar para a gente sobre esse passo? Exato. Bom, Alexandre, como eu falei, eu já passei por isso, eu sei exatamente qual é o sentimento, né, quais são os problemas que isso traz para a nossa vida. Então,
Eu considero esse primeiro passo muito importante, que é a decisão. Você decidir eliminar as suas dívidas, eu gosto de comparar isso com pessoas que têm algum tipo de vício, né, ou dependência, porque em algum momento, né, como era o meu caso, eu tinha muitas dívidas, eu não devia só uma pessoa ou uma instituição, parece que você fica anestesiado com aquilo. Parece que adquirir mais uma dívida não vai ser um problema tão grande assim. E você começa a aceitar aquilo como normal. Você começa a acreditar que aquilo não vai ter solução, então você começa a se acostumar com o problema ao ponto de ele não te incomodar mais. Então, por isso que esse primeiro passo ele é fundamental. Porque se a pessoa que se encontra nessa situação não tomar uma decisão de eliminar as dívidas, de que ela realmente precisa fazer alguma coisa para conseguir eliminar as dívidas, isso não vai acontecer. Então, é fundamental que, primeiramente, você decida eliminar as dívidas. Esse é realmente um ponto primordial. Ajuda, e muitas vezes ela não quer nem mesmo procurar quem ela está devendo por vergonha, né? Por constrangimentos, enfim. Então, como a gente já falou aqui, é um problema que atinge hoje muitas pessoas, né? Mais da metade da população brasileira. Então, algo precisa ser feito e ninguém mais vai fazer a não ser você mesmo que está nessa situação. Então é isso. Depois de tomar o seu primeiro passo, depois de decidir eliminar as dívidas, você precisa começar a agir. E a primeira ação que você vai tomar é justamente o passo 2, que é fazer um levantamento de todas as suas dívidas. Então você precisa tomar nota, seja numa planilha, seja no papel, onde você quiser, mas você precisa ter noção do problema que você tem nesse momento. Então, a primeira coisa que você precisa saber e registrar é quem eu devo. Eu devo para o banco? Eu devo telefone? Eu devo luz? Eu devo aluguel? Eu devo carro? Enfim, você precisa saber quem é que você está devendo. Depois você vai anotar justamente o quanto você deve. Então, se eu devo, o carro está em atraso, quantas parcelas eu estou devendo do carro? Eu devo a conta de energia, quantas contas de energia tem atrasada, a escola do filho. Enfim, você precisa saber o quanto você deve para o determinado estabelecimento. Depois você precisa saber o quanto de juros você paga sobre essas dívidas. Então, se você já tem dívida aí acumulada há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6, 1 ano, enfim, você precisa saber quanto de juros isso está gerando para você ao mês, né, e, consequentemente, ao ano, se for uma dívida tão longa assim, já sem pagamento. E, por último, você precisa saber qual é o prazo que você tem para pagar essas dívidas. Então, você precisa tomar nota de tudo isso que eu citei aqui para você conseguir dimensionar, como eu falei anteriormente, o tamanho do seu problema e você saber a real situação que você se encontra de dívidas hoje, nesse momento. Exatamente. Pode ser muito desafiador olhar o problema no olho e partir para cima, mas realmente vai te recompensar muito. Exato. E por que é importante você tomar nota de tudo, conseguir ter total ciência do problema que você se encontra? Porque o terceiro passo, ele depende do segundo passo. É por isso que ele é um passo a passo. Então, para você conseguir fazer o terceiro, você precisa ter feito o segundo, que é justamente estabelecer prioridades. E você vai estabelecer prioridades dentro das anotações que você fez. Então, agora que você já sabe quem você deve, o quanto você paga de juros, qual prazo você tem para pagar essas dívidas, você vai estabelecer, dentre elas, quais você vai começar a pagar primeiro. Se você não conseguir, claro, pagar todas de uma vez, caso você não consiga quitar tudo num único mês, você precisa ter um planejamento de quais você vai pagar primeiro. Então, nesse estabelecer prioridades, qual é a sua prioridade? A sua prioridade vai ser a dívida que tem o maior juro. É aquela que está te trazendo
o maior prejuízo financeiro. Então, você precisa identificar quais das suas dívidas têm mais juros e quais têm menos juros. Quais delas estão dentro de um valor que você consegue pagar agora e quais delas não estão dentro de um valor que você consegue pagar agora. Então, você precisa estabelecer essas prioridades. Lembrando sempre que, primeiro, você vai pagar as que têm juros mais altos e aquelas que estão dentro de um valor que você consegue honrar dentro do prazo, enfim, do acordo que você vai fazer. Nós vamos falar mais para frente a respeito de renegociar as dívidas. Se você tem uma dívida de R$ 1.000 com um juro de 10%, ela está te gerando um prejuízo, digamos assim, ela está acrescentando na sua dívida todo mês mais R$ 100. Então, se você tem uma dívida de R$ 100 com juros de 40%, e essa dívida também está em atraso, ela está acrescentando à sua dívida todo mês R$ 40. Então, você precisa atacar as dívidas que vão, como eu falei, se tornar mais difíceis de pagar caso você não pague ela agora. Nesse caso, é justamente a dívida de R$ 1.000, que tem só 10% de juros, né, nesse exemplo que a gente está dando aqui, mas esse 10% de 1.000, ele acrescenta mais do que os 40% da outra dívida de 100. Então, você vai atacar primeiro uma dívida com um juro menor, mas esse juro menor, financeiramente, ele representa mais. Então, você precisa ter, sim, esse cuidado na hora de analisar. Excelente, meu amigo. E qual seria agora o próximo passo, então? Depois desses passos que você deu, qual seria o próximo passo? Ótimo. Bom, o nosso próximo passo, então, né, depois de estabelecer as prioridades, é um plano de ação. Um plano de ação efetivo de como você vai começar a eliminar, de fato, as suas dívidas. Então, nesse plano de ação, você vai estabelecer ações, digamos assim, no seu dia a dia, de como você vai conseguir reunir forças, reunir recursos para conseguir quitar as suas dívidas. O que inclui esse plano de ação? Você precisa, junto dos seus familiares, se você não tiver aí, né, se não for o caso de você estar sozinho, se você tem esposa, filhos, enfim, esse é um momento de envolver todas as pessoas que estão dentro de casa, né? Todas as pessoas que são impactadas por esse problema nessa hora, elas vão conseguir ajudar, e a ajuda de todos ela é fundamental, porque nesse plano de ação é onde a família, né, eu vou colocar aqui como família, vai começar a tomar medidas efetivas, financeiramente falando, para conseguir sair, né, resolver esse problema. Que medidas são essas? Nós precisamos começar a cortar os custos, nós precisamos começar a eliminar qualquer tipo de gasto desnecessário, né, ou excessivo da nossa rotina. Então, começar a economizar aquilo que tiver o mesmo, né, tudo aquilo que for possível você pagar menos, você vai começar a priorizar o que é de menor valor, enquanto você tem esse problema das dívidas. Então, se você tem produtos de uma qualidade semelhante, ou talvez uma qualidade um pouco inferior, mas que te atenda, opte sempre pelo mais barato. Nesse momento você precisa economizar, e isso pode impactar inclusive no seu padrão de vida. Você pode ter que abrir mão de muitas coisas que numa situação normal você faria ou você compraria, mas nesse momento, por uma situação que você se encontra de ter que eliminar suas dívidas, é fundamental que você esteja focado em eliminar as dívidas. Então, cortar gastos é um ponto muito importante. E eu citei aqui a ajuda familiar porque sem o consentimento de todos da real situação, você não vai conseguir isso. Se só você está se esforçando para economizar e o restante da família não tem noção do problema e eles continuam tendo os mesmos hábitos, né, os mesmos costumes com o dinheiro, isso vai gerar um problema muito grande para você conseguir sair dessa situação. Então, conscientizar todo mundo de que precisa economizar é muito importante. O próximo passo desse plano de ação
além de cortar os gastos desnecessários, é você buscar alternativas de renda extra. Então, se você tem dívidas hoje, muito provavelmente é porque você gastou mais do que você recebe, né? Você teve um descontrole financeiro e hoje, se você não está pagando as suas contas, é porque você não recebe talvez o suficiente para cobrir os seus gastos atuais e ainda pagar as suas dívidas. Então, uma das alternativas para você conseguir solucionar esse problema é buscar uma renda extra. Qualquer atividade que você tenha algum talento, né, algum tempo extra que você consiga fazer algo diferente, ou até mesmo no seu trabalho, né? Como eu citei para vocês aqui, eu já vivi essa experiência e algo que fez com que eu conseguisse reunir mais recursos foi melhorar o meu desempenho no meu trabalho. Eu trabalhava na época com vendas, eu era remunerado de forma comissionada, então eu sabia que ali eu poderia ter mais dinheiro se eu tivesse melhores resultados. Então eu foquei no meu trabalho, foquei em me aprimorar, em melhorar as minhas técnicas de venda, enfim, para ter melhores resultados, para dessa forma conseguir ganhar mais dinheiro. E ganhando mais dinheiro, eu conseguia, consequentemente, além de pagar as contas do mês, eu conseguia ir amortizando a minha dívida, conseguia ir pagando a minha dívida com aquilo que eu recebia a mais. Então, esses dois pontos na sua organização, né, no seu, que é um plano de ação imediato, eles são muito importantes e eles precisam ser praticados por todas as pessoas da família, tanto na parte de economia, de diminuir os gastos com tudo que for possível, quanto na parte de buscar mais recursos, sejam eles, como eu falei, através de talentos aí, se você sabe fazer doces e vai fazer doces para vender, se você vai prestar algum serviço de manutenção que você saiba consertar alguma coisa, enfim, os filhos, né, que podem, de repente, buscar algum trabalho extra também. É importante realmente contar com todo mundo, não só com a consciência, mas realmente com as atitudes que vão fazer com que vocês economizem e consigam trazer mais dinheiro para o orçamento familiar. Exatamente. E existe outra forma também que vocês podem colocar, que seriam, talvez vocês tenham alguma bicicleta velha ou alguma outra coisa que vocês possam Exato. vender para fazer renda. Imagina se você, hoje nós temos uma ferramenta, né, na internet chamada OLX, e vocês OLX. conseguem fazer algum tipo de dinheiro com algumas coisas que vocês não estão usando, né? Eu lembro que na história do Davidson ele disse que ele fez uma dívida por causa de um carro, que ele tinha um carro quitado e ele quis trocar de carro e aí ele acabou se enrolando. Sim. Talvez uma das alternativas é trocar de carro, mas ao invés de ser para upgrade, né, tipo upgrade, seria uma parte para você vender o seu carro e talvez tentar comprar um mais barato, talvez Ou talvez não ter carro no momento, ou talvez não ter que pode ser carro. uma economia, se ele não é necessário, né? Hoje tem os aplicativos como alternativa, algumas cidades o transporte público atende muito bem, enfim. Eu digo isso porque na época, por exemplo, que eu estava quitando as minhas dívidas, se eu fosse olhar para o meu salário do mês, eu talvez poderia ter de novo um carro, eu poderia comprar novamente um carro, mas a gente optou em não comprar porque naquele momento a nossa rotina ela não exigia um carro. Então, não fazia falta nenhuma, né? A gente fazia uso de aplicativos do transporte público e quando ia viajar, se quisesse viajar de carro, a gente alugava um carro. E isso saía muito mais barato para a gente. Então, para algumas pessoas hoje, né, com todas as alternativas que nós temos, o carro ele pode ser um bem desnecessário. Ele pode estar sendo ali realmente só algo que toma o seu dinheiro. E só para fechar esse quarto passo do plano de ação, após você fazer, né, essa conscientização com todas as pessoas de casa e vocês decidirem economizar e buscar outras alternativas de fonte de renda, seja com renda extra ou vendendo alguma coisa de valor que vocês têm, vai ser necessário você estipular o quanto você vai conseguir destinar da sua renda para o pagamento das dívidas. É essa base de valor que vocês vão definir que vai ser utilizada
no último passo, que nós vamos falar daqui a pouco, da negociação de dívidas. Quando você for negociar suas dívidas, você precisa ter total ciência da condição que você tem de pagar essas dívidas. Então, sabendo o quanto você vai conseguir pagar, você vai conseguir, então, na negociação, ser mais efetivo. Você não vai assumir um compromisso que você não vai conseguir cumprir depois. Excelente, Davidson. Então agora nós vamos para o quinto passo, não fazer mais dívidas. O que você pode Exato. falar para a gente aí sobre esse tópico? O quinto passo é o fato de não fazer mais dívidas pode parecer até um pouco óbvio, né? Mas ele é muito importante. Para você conseguir sair desse ciclo vicioso das dívidas, você precisa realmente não contrair mais dívidas. Você e, como eu disse anteriormente, nenhuma outra pessoa da família. Né? Todo mundo precisa estar envolvido. Então, esse passo ele poderia ser o primeiro, ele poderia ser o segundo, ele poderia ser o sexto passo. Ele pode estar em qualquer momento desse processo. O que não pode acontecer é ele faltar. Então, vocês precisam, de fato, quebrar esse ciclo vicioso, como eu citei, não adquirindo novas dívidas. Então, Davidson, e às vezes esse não fazer mais dívidas vai influenciar muito na parte do comportamento, né? Não só seu, mas familiar. Eu lembro que eu passei por um ano de muita dificuldade, eu tive que controlar muito os meus gastos, mas a gente já estava acostumado, às vezes, jantar fora, comer uma comida diferente, fast foods, tipo pizzas, hambúrgueres, às vezes ir em restaurantes mais chiques, e, e foi muito duro cortar tudo isso, né? Foi algo muito difícil viver isso aí. Uhum. Mas eu queria apresentar para vocês algumas alternativas. Então, nesse ano, a gente começou a desenvolver alguns talentos, desenvolver algumas coisas que poderiam contribuir para nossos desejos de comer coisas gostosas e nossas habilidades culinárias. Então, nós colocávamos as receitas, por exemplo, no MasterChef, e aprendi muitas receitas requintadas, aprendi a gostar até de cozinhar. Muito Por bom. exemplo, aprendemos a fazer pizza em casa, que sai muito, muito mais barato do que você comprar uma pizza, né? Já pronta, assadinha. Tudo bem que as compradas são realmente muito gostosas, mas você vai deixar de gastar muito mais e vai conseguir economizar, mas não vai perder essas mordomias, né? Por exemplo, Exato. fazer um hambúrguer em casa com carne caseira, talvez não vai ficar tão bom quanto aquela hamburgueria profissional, aquela coisa boa, aquela coisa que você já gosta. Mas, de fato, por esse período, até você sair das dívidas e depois conseguir se manter dentro do seu orçamento, não deixar com que isso volte a ser um peso, uma prisão, uma corrente, esses momentos vão trazer muita alegria para você e sua família, que vai ser divertido cozinhar assim, e também vai economizar. E você não vai perder todas as mordomias, vai ser menos doloroso, vai ser menos difícil passar por esse período. Muito bom, Alexandre. Excelente o seu lembrete. Realmente, como a gente já falou, nós vamos ter que realmente cortar, né, diminuir os custos, economizar ao máximo. E, como eu falei, de não contrair mais dívidas, nesse ponto nós temos que tomar muito cuidado com o cartão de crédito, quem tem, né, o cartão de crédito, porque ele pode ser usado, né, como uma muleta ali, ele vai sendo sempre o seu recurso que você vai recorrer na hora que você quer sair, digamos assim, desse plano que você criou. Então, você está com vontade de ir para o restaurante, você está com vontade de comer alguma coisa diferente, você quer ir no cinema, você sabe que no seu orçamento não encaixa, mas você tem lá aquele limite no cartão de crédito, e aí, no mês que vem paga, né? Vamos parcelar, eu tenho uma roupa bonita que eu vi, eu quero comprar a roupa da moda, né? Vou pagar em 10 vezes, isso aí dá para a gente encaixar. Então, tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito para quem tem essa ferramenta em mãos, porque ela pode fazer com que você nunca saia
desse ciclo, se você fizer o uso constante dela. Então, a nossa recomendação aqui, né, durante esse processo da quitação de dívidas, se possível, é que você não use o seu cartão de crédito para as contas do dia a dia. Claro que se você vai comprar uma passagem aérea, numa viagem que está já planejada, enfim, algumas coisas que você precisa utilizar o seu cartão, mas está dentro do previsto, está dentro do orçamento familiar, ok. Mas tomem muito cuidado para ele não fazer com que vocês percam o foco, que é economizar, né, gastar cada vez menos e gerar mais receita para o orçamento familiar. Então vamos lá para o passo 6 e o último passo, onde você vai renegociar suas dívidas. Depois de tudo que você já fez até aqui, estabeleceu lá seu plano de ação, está economizando, está gerando novas receitas ou vendendo coisas que você não precisa mais. Chegou a hora então de você começar a, de fato, negociar para conseguir pagar aquilo que você deve. Então, nesse momento, você vai entrar em contato, né, com as pessoas que você está devendo, com as instituições que você deve. Você precisa entender nessa parte que as pessoas a quem você deve, ou as instituições, as empresas que você está devendo, elas estão tão interessadas quanto você. Então, elas também vão querer negociar e elas vão fazer um esforço para chegar num valor que seja bom para os dois lados. Então, saber que eles têm essa predisposição é muito importante. E aí você vai fazer o uso dessa predisposição que eles têm em negociar, porque não importa quem você está devendo, qual a instituição, quais os juros você paga, todos eles têm uma margem nesse momento para negociar com você. Então, se sua dívida está acumulada já faz muito tempo, ou se tem pouco tempo, esse fator ele não é tão determinante. Em qualquer situação, você vai conseguir negociar. Claro que se você tem uma dívida por mais tempo, né, se você está devendo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, a intenção deles em receber vai ser cada vez maior. Né, eles consideram uma dívida talvez já perdida, então se você procura eles, eles vão estar dispostos a negociar e abaixar bastante, né, o valor que você deve para receber, né, pelo menos o valor que você devia inicialmente. Então, sabendo que eles têm a mesma intenção que você e sabendo que eles têm uma margem para negociar, você vai entrar em contato dizendo que você quer, né, regularizar a sua situação, você está disposto a pagar a sua dívida. E aí um ponto muito importante, uma dica que a gente dá aqui para você. Nunca, no primeiro contato, diga o quanto você consegue pagar. Apenas busque saber qual é a disposição que eles têm em negociar, qual a margem que eles têm para negociar, o quanto eles podem reduzir, para que você consiga o menor valor possível dentro dessa negociação. Então, você vai deixar, digamos assim, para falar o quanto você consegue pagar, seja por mês ou seja num pagamento à vista, lá no final da negociação. Você vai sempre tentando extrair ao máximo os descontos que eles têm lá como margem para poder te oferecer. Então, seja pessoalmente, né, se for o caso, ou seja por telefone, a sua postura ela vai ser sempre a mesma. Você vai se colocar à disposição deles para negociar, mas sempre segurando, digamos assim, essa informação do quanto você tem realmente, de fato, em mãos ou mensalmente para conseguir pagar aquela dívida. E isso vai fazer uma diferença muito grande, porque você vai conseguir diminuir a sua dívida somente na negociação, sem começar a pagar. Quando eu comecei a pagar as minhas dívidas, e aí, mais uma vez aí o lembrete, se você não viu o vídeo da minha história, pode ir lá ver, pode conferir, mas eu estava realmente muito, mas muito enrolado, eu tinha muitas dívidas, eu devia faculdade, eu devia banco, eu devia carro, eu tinha muitas dívidas. Então, e isso passou um certo tempo também, onde eles já nem me ligavam mais para cobrar, né? Já tinham meio que me esquecido. Então, quando eu comecei a procurar eles para negociar,
eu procurava sempre, quando eu já tinha um montante onde eu conseguiria pagar minha dívida à vista. Isso era um fator que eu considerava que iria me ajudar a negociar. Então, eu nunca dizia para eles qual que era o valor que eu tinha na mão naquele momento, né? Ou dizia menos do que eu tinha para tentar chegar num valor que fosse bom ali para mim. Então, tenha muito cuidado quando você for ter essas conversas. Eu não estou dizendo aqui para você mentir, para você ser desonesto com as pessoas que você está devendo ou com as instituições que você está devendo. Eu só estou dizendo para você que eles têm essas margens já lá. Muitas vezes no próprio sistema, eles sabem o quanto eles podem te oferecer de desconto para você pagar. E quando você procura, geralmente eles vão te oferecer esses descontos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é para você segurar uma informação até o momento que você entenda que você recebeu um desconto que você considera bom para você fechar aquela negociação e concretizar ali o pagamento da sua dívida, seja mensalmente ou o pagamento total no valor à vista. Você tem alguma consideração a respeito disso, Alexandre, antes de eu passar aqui uma segunda dica? É muito importante vocês segurar essa informação, o Davidson falou, porque é negociação. Em negociação, a informação é primordial. Se você já dá de cara o quanto você pode, ele não vai se esforçar para baixar. E ele Exatamente. também, ele é esperto, ele não vai simplesmente falar, olha, eu posso te dar até 40% de redução. Um exemplo, não estou dizendo que é esse o Sim. valor, mas ele não Uhum. vai falar isso para você. Ele vai te dando, ó, tenho 2%, aí ele vê que não está dando certo, ele vai aumentando para 10, talvez até 15. A última cartada, chorando, ele falando que vai ligar para o gerente geral, vai ligar para o presidente do Exato. país, ele vai falar, ó, tenho 40%. Porque Uhum. ele não quer perder essa dívida, ele não quer perder esse dinheiro, essa negociação. Então, esse conselho é muito importante, mas é muito importante que, como o Davidson falou, que você seja honesto, né? Não precisa mentir, mas você pode falar, olha, a minha situação não tá difícil, e é verdade, Uhum. se você está endividado, ainda Claro. tá difícil. Então, você pode falar a verdade, mas tentando sempre buscar condições melhores. E é isso. Exato. Muito bom. Muito bom. Isso que você colocou é muito legal, né? Essa questão da informação na negociação. Aconteceu até um caso curioso comigo. Eu tinha uma dívida com o banco, como eu citei, e eu entrei no site do banco para negociar. Não foi por telefone, nem foi presencialmente, foi através do chat lá. Eles tinham um canal de atendimento de negociação de dívidas direto no site. Eu entrei lá e eu comecei a digitar. Coloquei lá, olha, eu tenho uma dívida, eu quero saber em quanto ela está hoje, eu estou disposto a pagar, eu tenho aqui uma quantia que eu consigo fazer um pagamento à vista. Então, eu queria saber qual desconto vocês podem me oferecer para eu pagar essa dívida. E nessa linha, né, de conversa, ele começou a me responder e eu dei um valor, né? Eu joguei um valor, vamos considerar aqui, não lembro agora os valores exatos, mas como se eu tivesse dito para ele, eu posso pagar 3.500 se você fazer aí a negociação para mim hoje. E ele soltou a informação que ele tinha, né? Ele virou e falou, 3.500 não dá para aceitar e tal. E eu falei, bom, eu dei uma de bobo, né? Eu falei, qual que é o valor, então, que você pode aceitar para eu pagar hoje? E era uma diferença, assim, de R$ 90. Se eu tivesse dito 3.500, ele falou, o máximo que eu tenho de margem para negociar com você é 3.590. Eu falei, pô, por R$ 90, falei, gera o boleto aí que eu vou pagar agora. É Porque isso aí. aquele valor que eu passei inicialmente era um valor que eu considerava bom. E por que você precisa fazer isso? Se você está na mesma situação que eu estava, devendo várias pessoas, várias instituições, você tem outras pessoas para pagar. Então, quanto menos você pagar naquela negociação, naquela instituição, vai sobrar dinheiro para você pagar outras dívidas. Então, é por isso que é muito importante você tentar conseguir, em cada negociação, pagar o mínimo possível
dentro dos acordos que eles estão dispostos a fazer, dentro dos descontos que eles estão lá dispostos a te oferecer para você pagar essa dívida. E só para complementar, a informação na negociação serve tanto para dívida, para fechar negócio, Para para tudo. fazer um bom negócio, até na bolsa de valores, isso é muito importante, Exatamente. certo? Fica a dica aí. Muito bom. E aí, para fechar, nesse sexto passo aqui das negociações das dívidas, nós falamos no passo anterior que você não deve mais adquirir nenhuma dívida. E realmente você não deve adquirir novas dívidas nesse processo, e muito menos quando você conseguir quitar suas dívidas, né? Você deve eliminar esse problema de vez e não adquirir novas dívidas. E aí nós vamos abrir aqui uma exceção à regra, podemos chamar assim, que é se você ainda tem nome limpo, né? Se você ainda tem crédito na praça, como é dito por aí, se você consegue essa alternativa, uma solução para esse problema pode ser você conseguir um novo empréstimo para pagar as dívidas que você tem atualmente. Então, aproveitando o momento que nós estamos vivendo, de Selic baixíssima, a mais baixa da história, nós nunca tivemos a taxa Selic a 2%, nós podemos tirar proveito disso, porque assim como a Selic está baixa, ela impacta diretamente nos juros sobre empréstimos, né? Sobre essas operações bancárias. Então, você pode procurar o seu próprio banco ou uma outra instituição financeira e buscar um recurso onde você vai conseguir eliminar, né, todas as suas dívidas. Então, colocando em números aqui para ficar mais fácil, para você entender, vamos calcular aqui que você deva hoje 10 mil reais. Digamos que sua dívida hoje ela é de 10 mil reais, juntando todo mundo que você deve. Se você deve cartão de crédito, cheque especial, se o carro está atrasado, se o apartamento está atrasado, o que for. Digamos que tudo hoje, para você colocar em dia suas contas, seja 10 mil reais. E vamos colocar aí que os juros somados de todas essas dívidas seja de 10%. Ou seja, todo mês você acumula mais R$ 1.000 de dívida, ok? E aí você vai lá numa instituição financeira e consegue 10 mil reais de empréstimo para você conseguir pagar os 10 mil que você deve. E aí digamos que você consegue esse empréstimo a 5%. Então, nesse caso, pensando só na parte matemática da coisa, é muito vantajoso você tomar essa medida. Você vai pegar 10 mil reais com juros de 5% e você vai estar trocando um juros de 10% por um de 5%. E você vai deixar de dever o cartão, o cheque especial, o apartamento, o carro, e vai dever apenas uma instituição. E o montante mensal ele pode ser reduzido nessa negociação que você está fazendo do empréstimo. Então, isso pode aliviar, né, o seu orçamento mensal, você pode ter mais condições de pagar suas dívidas e com um juros menor. Nós demos aqui um juro totalmente em caráter de exemplo, né? 10% e 5%, mas às vezes os seus juros podem ser só 4%, 5% ao mês e você conseguir 2%, 1,5%, né? Não sei quais são as condições que você vai encontrar, mas dentro dessa exceção a gente recomenda cautela, muito cuidado e inteligência para fazer essa manobra, digamos assim, que você vai estar operando aí. Por quê? Dentro desse empréstimo, você tem que ler muito bem o seu contrato, você tem que estar atento aos juros, às multas de atraso, para você não incorrer no mesmo erro de estar eliminando aquelas dívidas e adquirir um compromisso ali para frente com esse empréstimo que você não vai ter condições de cumprir com ele e ele vai se tornar novamente uma dor de cabeça para você lá na frente. Então, tomando todos os cuidados e depois de considerar todas as variáveis que envolvem essa operação e você entender que ela é vantajosa, que ela vai ser mais viável para a sua saúde financeira, aí sim nós consideramos que essa é a única exceção aceitável para você adquirir uma nova dívida, que na verdade você não está adquirindo uma nova dívida, você está apenas trocando a dívida que você tem com várias instituições por uma só,
e com juros mais baixos. Então, dessa forma, você vai conseguir aí reduzir os seus juros e tornar mais viável o pagamento daquilo que você deve. É muito interessante você, de fato, escolher uma parcela que caiba dentro do seu orçamento. Se você pegar uma parcela, sei lá, muito apertada com o seu orçamento, pode acontecer um imprevisto e você daqui a pouco está devendo essa parcela também. Vê com a pessoa, o gerente, a pessoa que você está fechando a contratação do novo empréstimo para fazer a nova dívida, né? É você perguntar qual é a taxa efetiva. Normalmente, os bancos eles Exato. apresentam a taxa nominal, que é assim, 2%. Mas talvez na prática mesmo, tem mais algumas coisas ali nas entrelinhas, tem a taxa Exato. de seguro, quando você vai fazer contrato, tem a taxa administrativa do banco, aquele dinheiro que você vai pegar, que seja de 10 mil reais, na verdade, você não pegou 10 mil, você pegou 11.400 porque teve umas taxas a mais. Então, é sempre Muito bom bem. você ver e falar assim, olha, esse seguro aqui, eu não quero ele. Se você não quiser, tá? Aí, vamos lá, vai reduzir uns 400, 600 reais. Essa taxa administrativa é real ou é opcional? Ah, não, é opcional, então eu não quero também. Então, esses tipos de informações podem te ajudar muito na hora da negociação, na hora de você realmente fechar o contrato e ter umas condições melhores. Então, são essas considerações que eu faço aí com relação a esse sexto passo. Excelente, muito bom. E esse ponto que você colocou realmente é bem pertinente, porque nós temos, né, nós brasileiros temos a cultura de olhar sempre só para o mês, se dá para pagar, né, como você falou aí. Então, além de considerar o mês, se você consegue pagar mensalmente esse novo compromisso que você está adquirindo, observe tudo isso que o Alexandre falou, tudo que está vindo, além dos juros, e que você vai ter que pagar. E aí cabe você fazer uma pesquisa, você ir em mais de uma instituição, saber qual delas, né, o custo efetivo total do seu empréstimo vai sair mais baixo. Então, é fundamental aí para você tomar essa decisão. Como eu falei, você ler bem o contrato, ter ciência de tudo que você está assumindo ali nesse novo compromisso, para não se enrolar novamente e voltar a ter problemas. Então é isso. Nós fechamos aqui então esse plano de quitação de dívidas que nós nos propusemos aqui a passar para vocês. Foi exatamente isso que eu usei, foi esses passos que eu tomei para conseguir eliminar todas as minhas dívidas, e nós esperamos que vocês tenham o mesmo resultado aplicando esse passo a passo. A gente tem certeza que se você aplicar, você vai conseguir sair desse problema, né, que é seríssimo. Ele tira o nosso sono, a gente perde a capacidade de raciocinar com clareza, a gente perde a paz. Então, o que a gente quer aqui com esse vídeo é ajudar você a recuperar o seu estado de espírito normal, aí, você voltar a ter sossego, você ter tranquilidade, conseguir colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, né, e conseguir ter uma boa noite de sono, porque a gente sabe de todos os problemas que as dívidas elas acarretam, não só financeiramente, mas emocionalmente e até nos relacionamentos familiares. Então, nós realmente desejamos que vocês tenham a coragem necessária e comecem a agir para resolver esses problemas, e nos colocamos aqui à disposição de realmente ajudar vocês de uma forma mais efetiva aqui nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda para a gente, pode ser por mensagem. Claro que, né, é uma situação mais delicada, você não vai querer colocar lá nos comentários do vídeo, mas pode mandar mensagem para a gente, ou quando a gente abre as caixinhas de pergunta lá no Instagram, elas são respondidas de forma anônima, ninguém vai saber quem é que está perguntando. Então, sinta-se à vontade para esclarecer qualquer dúvida que você tiver a respeito do que a gente tratou aqui, e até para a gente prestar aí uma pequena consultoria para vocês de forma rápida e objetiva, num caso que seja mais específico e a gente consiga ajudar. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente. Obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Excelente, pessoal.
Esse canal, esse perfil é para ajudar você a ter uma saúde financeira, né? Então, esse ponto da dívida e esses vídeos que nós estamos fazendo aqui é para ajudar você a se organizar, a começar a investir e ter uma saúde financeira muito boa, muito confortável, para que talvez hoje o que você esteja vivendo não seja o futuro, não seja daqui a 10 anos você esteja em uma posição muito melhor. Então, que o seu presente não seja o seu futuro. E para que isso mude, precisam ser tomadas algumas decisões. Esses passos que o Davidson passou aqui para nós são muito importantes. Então, espero que vocês possam ter aprendido ou ter tirado algum proveito desse vídeo. E é isso. Aqui ficamos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.